pessoal, boa tarde. Iniciaremos agora mais uma aula de matemática do 8º ano. Para a aula de hoje, nós veremos divisão. Então, a divisão de monômios, ela ocorre de maneira semelhante ao processo que nós vimos pela multiplicação. A diferença é que, ao invés de somar os expoentes, como é feito na multiplicação, a gente subtrai e os coeficientes a gente divide. Então, observe essa divisão aqui. 36x² y⁻z dividido por menos 9x² y⁻. Veja que a parte literal é diferente e na divisão e na multiplicação isso pode ocorrer. Então, como é que eu efetuo a divisão? A divisão ela pode vir assim lado a lado ou pode vir na forma de fração. Então, mas resolve do mesmo jeito. Então, eu vou dividir coeficiente dividido por coeficiente. Então, aqui eu tenho 36 dividido por menos 9. Mais com menos vai dar menos. Deixa eu reduzir um pouco. Então, aqui eu tenho, ó, menos 4. E os expoentes das letras iguais a gente subtrai. Então, x4 menos x2, x2. y6 menos y3, y3. E o z, que não tem embaixo, repete na resposta. Então, é assim que a gente resolve a divisão. Então, vamos ver aqui mais alguns exemplos. Aqui eu vou partir do cálculo para a resposta. Então, preste atenção. Aqui está mostrando passo a passo, mas a gente consegue fazer isso de forma mais direta, ó. Menos com menos dá mais. 15 dividido para 3, 5. A5 menos A1, A4. E B3, que aqui não tem, repete na resposta. Vamos aqui esse, ó. 0,5 dividido por 0,25 dá 2. A1 menos A1, A0. B1 menos B1, B0. E esses números aqui, A0 e B0, qualquer letra ou número elevado a 0 vale 1. Então, 2 vezes 1 vezes 1, 2. Vamos à atividade. Essa atividade está na página 121 e nós começaremos pela primeira questão. Vamos iniciar a divisão. Mais 24 A5 B3 C2 dividido por mais 6 A4 B1 C2. Então, vamos efetuar a divisão. Mais com mais dá mais. 24 dividido por 6, 4. Agora, vamos fazer a subtração do expoente das letras. Ó. A5 menos A4, A1. B3 menos B1, B2. C2 menos C2, C0. Quando eles forem iguais, não precisa colocar na resposta. E o resultado, então, será 4 ou mais 4, A1, B2. Sempre que o expoente for 1, você pode deixar sem o expoente 1. Pode ficar somente 4A, B2, tá? As duas formas são corretas. Vamos à letra B. Para essa divisão, nós procederemos da mesma forma. Coeficiente dividido pelo coeficiente. Ó. Menos com menos dá mais. 100 dividido por 25 dá 4. Agora, as letras. x6 menos x1. Se a letra não tem expoente, ela vale 1. 6 menos 1, x5. y4 menos y1, y3. z1 e z1. Se são iguais, não precisa colocar na resposta. Então, o resultado será mais 4, x5, y3. Letra C. Para essa divisão por decimal, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Jogo de sinal mais com menos dá menos. 13 dividido por 0,5. Vamos à divisão. 13 dividido por 0,5, se aqui tem uma casa depois da vírgula, para tirar essa vírgula eu acrescento um zero. Então, fica 130 dividido por 5. 13 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. 13 menos 10, 3. Baixa o zero. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Então, aqui o resultado deu menos, que a gente já tinha feito o jogo de sinal, 26, tá? Então, uma dica para vocês. Sempre que a gente for dividir um número inteiro por um número decimal, a gente, na verdade, está multiplicando, tá? Esse número. Aqui eu tenho 0,5, é a mesma coisa que a metade.
Então, se eu divido por um número decimal que corresponde à metade, na verdade eu quero saber o dobro. Dobro de 13, 26, tá? Então, não são truques, mas são macetes, assim, de divisão de inteiros por decimal ou decimal por decimal, que a gente vai aprendendo com a prática. Agora, vamos às letras. A3 menos A2, A1. B0 não tem aqui, não tem aqui, então não precisa repetir esse B0. E o próximo, C6 igual a C6. Então, um corta o outro. Resultado, menos 26A1 ou menos 26A. Esse 1 aqui não é necessário colocar, mas se colocar também não está errado. Vamos à letra D. Aqui nós temos divisão de frações. Na divisão de frações, a gente repete a primeira, 2/3, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Então, vamos resolver logo essa parte dos números, para depois resolver a parte literal. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Resultado, 4/3. x1 menos x1, x0, então elimina. y1 com y1, y0 também elimina. Então, resultado, somente 4/3. A questão 2 diz: retome a atividade anterior e multiplique o quociente obtido pelo divisor e verifique se o produto é igual ao dividendo. Então, a gente vai fazer a operação inversa. Então, a gente vai pegar o resultado, que foi o quociente, no caso aqui, para o segundo. Letra A. Quociente, que foi 4AB2, e vai multiplicar pelo divisor. E vai obter o dividendo. Então, aqui eu vou multiplicar por mais 6A4, B1, C2. E vamos ver o resultado da multiplicação. Se a minha divisão foi certa, o resultado obtido vai ser igual ao número inicial, que é o dividendo. Então, 4 vezes 6 dá 24. As letras a gente soma o expoente. A1 com A4, A5. B2 com B1, B3. E aqui não tem C, mas aqui tem, repete o C na resposta. O resultado, 24A5, B3, C2. Qual o resultado inicial? 24A5, B3, C2. E a gente vai fazer isso com as outras letras. Então, vamos resolver. Mais com menos dá menos. 4 vezes 25 é 100. x5 com x1, x6. y3 com y, y4. E o z, que não tem aqui, repete. Resultado, igual. Agora, vamos... menos 26 vezes 0,5. Quando eu multiplico por um decimal, no caso aqui 0,5, eu estou dividindo ele na metade. Metade de menos 26, 13. Aqui é negativo. O sinal dele é negativo. Menos com menos dá mais. 26 vezes 0,5 dá 13. E aqui nós temos A1 com A2, A3. E repete o C6. O B0 que tinha inicialmente, ele equivale ao número 1, então nem precisa colocá-lo aqui. Agora, o próximo, 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. Repete o x, repete o y. Mas a fração inicial era 2/3, tá? Então, é porque aqui é simplificado. Simplificando por 2. 4 por 2 dá 2. 6 por 2 dá 3. Repete x, repete y. Então, conferindo, o A confere, o B confere, o C também confere e o D confere, tá? Questão 2 resolvida. Terceira questão. Encontre o monômio que adicionado a IS resulta em menos 22IES e multiplicado por IES resulta em 12Y2E3S. Aqui eu já adiantei e a gente vai começar. Então, qual monômio que adicionado a esse vai resultar em menos 22? Na verdade, é menos 23YES.
menos 23 com mais 1, menos 22, e repete a parte literal. E que é multiplicado aí é S, resulta nesse, tá? A gente vai fazer a operação inversa. 12 dividido, aqui é multiplicação, resolve com divisão. 12 dividido por 1 dá 12. Y2 menos Y1, Y1. É 3 menos E1 é 2. E S1 menos S1 é S0. Então, não precisa colocar aqui S0. Então, aqui, as duas respostas do terceiro. Vamos à quarta questão. Vamos ver se dá para resolver aqui. Corrija as sentenças falsas no caderno. A gente vai tentar aqui, ó. 12 dividido por 12 dá 1. Isso aqui já deu errado. X3 menos X3, X0. A1 menos A1, A0. Quando é 0, nem precisa colocar. Então, resultado 1. 0,5 dividido por 1, 0,5. M1 menos M1, M0. T2 menos T1, T. Então, o resultado é 0,5 M0T. Como esse M0, 0,5 vale 1, só precisa 0,5T. Vamos rever a letra C. Aqui o espaço vai ser pequeno. 1 dividido para 0,5. Tá? A gente viu que quando a gente divide por 0,5, está duplicando o número. Tá? 1 dividido por 0,5 dá 2. X1 elimina o X1. E Y e Z repetem na resposta. Tá? Esse é o resultado da letra C. Vamos à letra D. Então, voltando, coloca aqui o resultado 2, YZ. Esse é o resultado, esse é o resultado e esse é o resultado. Vamos à fração. Quando a gente divide uma fração por um número, a gente repete o primeiro, 49 sobre 3, e multiplica pelo inverso. O inverso de 49 sobre 1 é 1 sobre 49. E a gente aprendeu aqui, ó, para simplificar, 49 dividido por 49 dá 1. Então, 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 1, 3. 1 terço. Repete o M4 e repete o T, porque eles são, não tem números, letras semelhantes para subtrair expoente. Então, M4 fica em cima e o T fica embaixo. Que pode, sem colocar esse 1, assim tá certo, mas pode colocar somente M4, 3T, tá? Seria o resultado da questão D. Vamos à questão 5. A caçamba de uma picape foi projetada de acordo com a figura. Então, aqui eu tenho largura L, altura X, comprimento da caçamba 6x. Reavaliando o projeto, concluiu-se que o volume V e a largura L devem ser preservados, mas o novo comprimento deve ser 4x. Então, antes era 6x e agora se encurtou para 4x. E a altura também foi modificada. Então, qual deve ser a medida da nova altura A da caçamba? Qual deve ser essa medida? Então, a gente vai dividir 6 para 4. Quantas vezes 4 vai dar 6, que é a altura do A? Então, 6x dividido para 4 dá 1,5. Então, 6 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. 6 menos 4, 2. Coloca vírgula, 0. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, 1,5. Então, 6x dividido por 4 dá 1,5x, que é a nova altura da caçamba. Se eu multiplicar L vezes 1,5 vezes 4x, vai ser a mesma coisa que L vezes x vezes 6x, tá? Então, essa é a resposta da questão 5, e com isso a gente finaliza a página 121.